ao nosso grande parceiro Scott Johnson. Olá, família doTERRA, como está cada um de vocês? Muito obrigado por essas boas-vindas calorosas. É um prazer estar com vocês hoje aqui e poder tirar alguns momentos para compartilhar com vocês o meu óleo essencial favorito, a copaíba. Desde a descoberta do sistema endocannabinoide nos anos 60, houve muita animação a respeito das moléculas e substâncias que podem interagir com esse sistema e ativá-lo e produzir as respostas fisiológicas no corpo. E duas dessas moléculas mais estudadas são o beta-cariofileno da copaíba e o CBD. Mas eu vou dizer a vocês como a copaíba faz algumas coisas que o CBD não consegue fazer. Então, por que ele é o meu óleo essencial favorito? Então, como eles trabalham no mesmo sistema, naturalmente eles querem compará-los. Mas eu vou dizer que realmente não é uma comparação justa. E o motivo de dizer isso é porque a copaíba é o óleo essencial que é extraído das árvores copaífera, do gênero copaífera, enquanto que o CBD é um extrato botânico que vem da planta de cannabis, que frequentemente é misturado com um óleo base, como o óleo de oliva. Então, como ferramentas valiosas em um kit de ferramentas, na verdade, a copaíba tem algumas vantagens e alguns benefícios que talvez nós não consigamos alcançar com o CBD. A outra coisa que eu quero mencionar é que o FDA ainda está avaliando o lugar do CBD e os seus efeitos de longo prazo enquanto nós usamos isso de forma cumulativa. E em algumas populações específicas, como os idosos, as crianças, as futuras mães que estão grávidas e aquelas que estejam amamentando. Antes de termos essa conversa, é importante entender o que seja o sistema endocannabinoide. É um sistema de enzimas e receptores e moléculas que ajudam-nos a manter a homeostase. Dr. Hill explicou muito bem o que é homeostase. Então, o que isso faz? O sistema ajuda a estabilizar o corpo para que nós possamos ter maiores períodos de homeostase. E predominante, existem dois receptores. O primeiro receptor é o CB1. Eles são encontrados no sistema nervoso central, como o cérebro e a coluna vertebral, mas também atuam em outras partes do corpo, como os olhos e também as suas veias. E os outros receptores são chamados de CB2. Os receptores CB2 predominantemente são encontrados no sistema imunológico e nos sistemas relacionados ao sistema imunológico, como as tonsilas e o baço. Mas eles não são apenas encontrados no sistema imunológico, mas também em todas as partes do corpo, como órgãos principais como o coração, o fígado, os pulmões, e por causa disso eles podem influenciar muito o nosso corpo. Agora, existem moléculas que podem interagir dentro desse sistema. Eu vou falar com vocês a respeito de 3 grupos de moléculas. O primeiro deles são os endocannabinoides. Eles são produzidos naturalmente pelo corpo e eles têm a intenção de interagir com aqueles 2 receptores. E vocês também vão encontrar os fitocannabinoides e são encontrados e produzidos pelas plantas. Então, estão no reino vegetal. O reino vegetal tem canabinoides, mas não o copaíba não é apenas a única planta. Também identificamos várias plantas, também o liverwort e o black truffles, que têm
em si canabinoides neles. E é claro que existem óleos essenciais que têm beta-cariofileno, como a melissa, a pimenta preta ou pimenta do reino e a copaíba, que tem a porcentagem mais alta desse beta-cariofileno. O outro grupo são os canabinoides sintéticos, são produzidos pelo homem em um laboratório. Originalmente foram produzidos para que pudéssemos entender melhor o sistema endocannabinoide, porque eles têm a forte capacidade de se ligar aos receptores CB1 e CB2 no sistema, que nos permite entender melhor e estudar melhor a estrutura e o funcionamento e o local destes receptores. Então, é por isso que eles foram criados. A última parte desse sistema são as enzimas, e as enzimas ajudam-nos a manter níveis ótimos desses endocannabinoides que são produzidos naturalmente pelo corpo. E eles fazem isso ao criarem endocannabinoides a partir de ácidos graxos do corpo. Se nós tivermos muitos ácidos graxos, na verdade eles vão degradá-los até um ácido graxo. E os ácidos graxos podem ser usados por outras partes do corpo. Agora vamos falar algumas dessas vantagens que eu prometi compartilhar com vocês. A primeira é a atividade direta nos receptores CBD, CB1 e 2. Eles se ligam diretamente aos receptores CB2, para que tenhamos um efeito celular mais rápido. Ao contrário, se você examinar o CBD, não tem grande capacidade de se ligar aos receptores CB1 e CB2. Então, ele tem uma atividade indireta e você vai ter um efeito muito mais lento celular nele. O preço também é outra grande coisa. Se você comprar CBD agora no grande mercado, você vai pagar milhares de dólares por quilo. Então, torna isso muito caro ter um efeito. Do contrário, a copaíba é muito mais barata para que tenhamos uma dose benéfica. Bom, eu quero salientar este ponto. E o Dr. Hill já aludiu a isso. Um estudo publicado no Journal of the American Association em 2017 disse que existem muitos produtos disponíveis no mercado. Eles verificaram que 69% dos produtos do mercado não têm a concentração de CBD no frasco que está mencionada no rótulo. Então, 69% das vezes nós temos um produto que foi adulterado. E mais alarmante ainda é que nós temos níveis mais altos de THC que são permitidos, e alguns deles são tão altos que podem provocar alterações em algumas pessoas. Então, tem alguns problemas que precisamos considerar. Outras vantagens, a segurança. Quando você examina a segurança do CBD, está sendo investigado em ensaios clínicos, como os médicos têm investigado, é que as pessoas que estão recebendo doses clínicas estão experimentando um aumento nas enzimas pancreáticas. Então, quer dizer que pode haver danos ao fígado porque estejam tomando o CBD. Se você olhar o beta-cariofileno, geralmente ele é considerado seguro, não tóxico, tolerável e tem uma margem de segurança muito ampla. Outra coisa, o aspecto legal. O aspecto legal, mesmo que o governo federal tenha relaxado um pouco da legislação para o CBD, alguns estados têm ainda legislação mais restritiva. Isso faz com que haja um conflito entre as leis federais e estaduais. E como eles ainda estão completando as suas pesquisas,
na segurança, eles ainda não criaram um caminho para que o CBD seja vendido no mercado. A complexidade é outra coisa que é vantagem na copaíba. Quando você extrai a copaíba, o óleo essencial de copaíba, da resina, você realmente acaba com mais ou menos 100 compostos dentro do óleo. E quase todos eles são sesquiterpenos. Se você extrair o CBD da planta de cannabis, você vai acabar com mais ou menos 32 compostos. E é praticamente tudo CBD e traços dos outros 31. Então, essa grande complexidade quer dizer que nós temos a capacidade de ter um efeito mais diverso e complexo no nosso bem-estar com a copaíba. Agora, o outro ponto é o caminho bioquímico. A copaíba e o beta-caroteno não funcionam exclusivamente com o sistema endocannabinoide. E por causa do estudo que foi feito com essa ótima molécula, descobriram-se caminhos bioquímicos, genes e receptores fora do sistema endocannabinoide. E eu vou falar rapidamente de alguns deles. Eu quero falar sobre o CBD, porque eu não estou dizendo que o CBD não é uma ferramenta ou algo para que não tenhamos à disposição, mas o que eu estou dizendo é que ele não é usado sem algumas limitações. E se usar o CBD quer dizer que você pode esperar respostas celulares mais lentas, porque eles realmente não se ligam aos receptores do nosso sistema endocannabinoide. Então, é uma molécula mais de ajuda. Ele ajuda o sistema a funcionar de modo mais eficiente. Ele modula as nossas respostas a outras moléculas, às quais ele se liga mais diretamente. Isso nos deixa com uma resposta indireta e mais lenta. A outra coisa que eu quero mencionar é um fator limitante, é que nos humanos, quando eles ingerem o CBD, nós tentamos absorver apenas 6% daquilo que ingerimos. Então, se você tomar 100 miligramas de CBD, na verdade, está excretando 94 miligramas, está apenas absorvendo 6% no seu sistema circulatório. Então, é muita perda. Agora, os receptores CB2 são o alvo principal das respostas imunológicas, porque eles estão localizadas no nosso sistema imunológico. Mas isso não limita seu efeito ali, porque os receptores CB2 também funcionam no nosso trato digestório e nos ossos e nos músculos. E quando temos uma substância como o beta-cariofileno, que pode reativar e ajuda a regular e promover respostas cerebrais, musculares e esqueléticas, então realmente afeta tudo no corpo. Então, aqui está onde nós vamos falar um pouquinho a respeito dos caminhos biológicos, que nós sabemos que o beta-cariofileno funciona fora do sistema endocannabinoide. Eles estão envolvidos em nossa saúde celular. Eles ajudam a regular as nossas respostas inflamatórias. Eu quero fazer uma pausa e explicar isso. Quando eu disse que uma resposta saudável inflamatória, bom, eu não quero inflamação nenhuma no corpo. Mas a realidade é que se você não tivesse informações no seu corpo, você estaria morto. Porque você precisa de informações para que os seus sistemas funcionem de maneira adequada. Então, você precisa de um pouco de inflamação, mas nós queremos que isso esteja dentro de uma faixa e uma resposta adequada. E isso promove o funcionamento dos órgãos. E também nós usamos a copaíba para ter conforto corporal e também o funcionamento da memória. Quem aqui gostaria de manter os funcionamentos da memória por tanto tempo quanto possa, não é? Está envolvido em caminhos bioquímicos que ajudam na regulação dos lipídios.
e também as defesas antioxidantes celulares. E, na verdade, isso ativa as nossas defesas, que são chamadas de NRF2, que nos protegem contra o dano celular que é causado pelos radicais livres e também está envolvido na longevidade das nossas células. E quando nós vamos melhorar também praticamente todas as funções corporais, porque as proteínas são um componente muito importante das células e eles reagem de muito perto com muitas proteínas encontradas no corpo. Bom, eu quero mencionar rapidamente que os cientistas começaram a pesquisar também outros óleos essenciais e como eles podem influenciar o sistema endocannabinoide. Aqueles que não têm nenhum fitocannabinoide ou têm uma quantidade muito pequena de beta-cariofileno. Um exemplo disso é a lavanda. Recentemente, os cientistas descobriram que a lavanda inibe as enzimas que degradam aqueles endocannabinoides que o nosso corpo produz naturalmente. O que significa isso? Que mais desses produtos estarão disponíveis no nosso corpo para o sistema endocannabinoide usar. À medida que os cientistas continuam a avaliar a ajuda que esses óleos dão para os nossos sistemas, eles vão achar uma variedade de óleos essenciais que podem influenciar ou ativar esse sistema. E vão fazer isso de uma variedade muito grande de maneiras. Então, eu sei muito sobre a ciência do que a copaíba e o beta-cariofileno podem fazer. E qual é a mensagem final? O que é que significa para nós? Bom, primeiro, sabemos que vai apoiar uma resposta inflamatória positiva. Ele é bom para o sistema cardiovascular, imunológico, respiratório, imunológico. Vai reduzir. Vocês já tiveram pensamentos preocupantes? Eu vi que eu coloco direto debaixo da língua. É uma maneira de reduzir talvez uns dos nossos oradores podem colocar um pouquinho de copaíba debaixo da língua antes de virem aqui falar. Ajuda a aparência do funcionamento reprodutivo feminino. Nós estamos apenas começando a entender isso, mas existe um grande potencial ali. Quando nós aplicamos topicamente, ajuda a reduzir a aparência de manchas e ajuda a restaurar a pele que esteja sob estresse. Outro grande benefício da copaíba é que a ciência demonstrou que ele ajuda a absorção e a eficácia de outras moléculas lipofílicas dos nossos óleos essenciais. Moléculas lipofílicas, em outras palavras, nós podemos usar copaíba para auxiliar a eficácia de outros óleos essenciais que ajudam na absorção pela pele, para que sejam admitidos ao corpo. E se quisermos difundir, fazer a dispersão do óleo, nós podemos criar um ambiente relaxante. A mensagem principal é que, quando usado regularmente, ajuda você a viver mais, com mais saúde, com mais pureza e homeostase. Então, eu realmente aprecio a oportunidade que tive de compartilhar com vocês. Eu quero conhecer vocês e fazer parceria com vocês para que nós possamos aprender a melhorar a saúde por meio desses incríveis produtos do Terra. Obrigado.